14º domingo do tempo comum, 7 de julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia. Hoje também é o Dia Mundial do Chocolate. A nossa oração e os cumprimentos de hoje vai para Cristina Gomes Brito, que está completando 70 anos de vida e de graça, né, gente? Deus sempre nos dá os seus dons. Parabéns, viu? Ela nos escuta de Campinas, São Paulo. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O Evangelho de hoje fala da visita de Jesus a Nazaré e descreve a mentalidade fechada do povo da cidade que não quis aceitá-lo. Marcos capítulo 6, lembrando que ele era de Nazaré, então são os seus conterrâneos. O Evangelho de amanhã descreve a abertura de Jesus ao povo da Galileia, demonstrada pelo envio dos seus discípulos em missão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado, as alegrias eternas. Amém. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A visita de Jesus à sua terra é um acontecimento doloroso que retoma o tema da falta de fé do povo judeu, já sublinhado no ensino das parábolas e na discussão sobre Belzebu. Primeiro os familiares de Jesus, Marcos capítulo 3, e depois o povo de Nazaré, tentam apoderar-se dele para evitar que se iluda e prejudique os outros. Mas ele não aceita se aprisionar dentro dos limites naturais, dos títulos. Os vínculos humanos passam a ser definidos em relação a ele e não vice-versa. Seus são aqueles que vivem com ele, ouvem a sua voz e fazem a vontade do Pai. As pessoas da sua cidade acreditam que conhecem Jesus melhor do que ninguém. Eles o viram crescer e praticar o seu ofício, o seu trabalho, carpinteiro. Eles conhecem e todos os dias falam com a sua mãe, os membros da sua família, cujos nomes, vidas e milagres eles reconhecem. E diante dele ficam chateados, envergonhados, irritados.
Eles se recusam a deixar que o seu pequeno mundo e a avaliação que fazem dele sejam questionadas. É difícil mudar de opinião e mudar de ideia. É mais fácil e rápido apagar uma pessoa da nossa vida do que a imagem ou o julgamento que fazemos dela. Os habitantes de Nazaré não sabem abrir-se ao verdadeiro Jesus, porque permanecem teimosamente apegados ao retrato que dele fizeram. O episódio vai além da rejeição de uma pequena cidade da Galileia. Prefigura a rejeição de todo Israel. Que um profeta seja rejeitado pelo seu povo não é novidade. Afinal, santo de casa não faz milagre. E um provérbio nascido de uma longa experiência que acompanhou toda a história de Israel, que encontra sua demonstração mais sensacional na história do Filho de Deus e que continuará a repetir-se pontualmente na história que vem depois. Um profeta não é aceito no seu próprio lugar. Deus está do lado dos profetas, mas os profetas são sempre rejeitados. Os homens de Deus, os justos, são sistematicamente eliminados, apenas para construir mais tarde os seus túmulos e monumentos. E ele não pôde fazer ali nenhum milagre, diz o versículo 5, mas apenas impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Os milagres de Jesus são uma resposta à sinceridade do homem que procura a verdade. Não são uma tentativa de forçar de forma alguma o coração do homem. Ao contrário dos homens, Deus não usa violência para impor os seus direitos, nem faz milagres para permitir que os homens escapem ao risco e ao esforço de acreditar. Mesmo em Nazaré, Jesus procurou os doentes e os pobres. São o terreno bom, lavrado pelo sofrimento e regado pelas lágrimas. A semente da palavra é acolhida por eles e produz frutos. Infelizmente, na sociedade, o orçamento é decepcionante, mas não falido. Em Nazaré, todos se escandalizaram com Jesus. Todas as pessoas tropeçam e caem diante da grandeza do amor de um Deus que se faz pequeno e insignificante. Todos rejeitam um Deus cuja sabedoria é a loucura e a impotência do amor. Pensamos e queremos diferente. A nossa falta de fé é tão incrível que o próprio Senhor se maravilha com isso. Em Jesus, nos encontramos diante do escândalo de um Deus feito carne, sujeito à lei do cansaço, das necessidades humanas, do trabalho, da alimentação, do despertar do sono, da vida, da morte. Gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos de compartilhar suas características divinas, mas não gostamos muito que ele compartilhe das nossas prerrogativas humanas, das quais ficaríamos felizes em nos submeter. Preferimos um Deus gigantesco do que aquele Deus que se rebaixou e se fez como um de nós. O cristão e a igreja devem sempre comparar-se com a carne de Jesus, vendida por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. A primeira heresia é e sempre será a primeira, não consistiu em negar a divindade de Cristo, mas em minimizar e negligenciar a humanidade de Jesus, que na sua fraqueza e loucura crucificada é a salvação para todos nós. A pedra angular da salvação é a carne crucificada e ressuscitada de Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra São Vilibaldo, ou Guilhebaldo, ou ainda Vilibaldo. Ele nasceu em 700, na cidade de Wesel, na Inglaterra, na família real de Kent. Sua mãe, Wina, teria sido irmã de São Bonifácio, E seu pai, o rei Ricardo I da Saxônia, bem como seus irmãos Vilibaldo e Walburga, foram igualmente canonizados. Olha aí quanta sugestão de nome, para os filhos. Gravemente doente, aos 3 anos de idade, foi desenganado pelos médicos. Os pais então levaram a uma cruz erguida numa praça pública, prometendo consagrar a Deus em caso de cura, que de fato aconteceu. Por isso foi levado para a abadia beneditina,
com 6 anos, aos cuidados do abade Egland, onde completou seus estudos. Decidiu tornar-se também monge, mas antes de completar os votos perpétuos, saiu do mosteiro em 720 para acompanhar o pai e o irmão Vunibaldo numa peregrinação a Jerusalém, começando por Roma. Em 722, o pai faleceu na cidade de Lucca, na Itália, antes de chegarem a Roma, onde Vunibaldo decidiu ficar. Vilibaldo, que é o santo que estamos falando, seguiu para Israel com outros senhores ingleses. O grupo foi preso pelos mouros em Edessa, na ilha de Chipre, acusados de espionagem. A intercessão de um espanhol bem relacionado com o emir garantiu a sua liberdade. Chegando à Terra Santa, ainda dominada por árabes, mas com liberdade de movimentação, por 5 visitaram os locais onde Jesus esteve. Várias vezes Vilibaldo correu perigo de prisão, mas seus modos pacíficos e afáveis acalmavam os árabes que o deixavam livre. Assim ele pôde também confortar os cristãos que ali viviam sob o jugo dos mouros. Em 729, os peregrinos voltaram a Roma e o Papa Gregório II enviou para o mosteiro beneditino de Monte Cassino, reconstruído do saque dos invasores lombardos, isso por volta de 570, e necessitado de monges. Ali começou a trabalhar como simples porteiro, cargo que São Bento recomendava ser dado a um prudente ancião, até chegar a abade. Então Vilibardo recebeu o livro original das regras de São Bento, que havia sido preservado em Roma, e por 10 anos formou uma nova comunidade no mesmo espírito da regra do fundador, restaurando o vigor deste famosíssimo mosteiro. Acompanhando a Roma um sacerdote espanhol em 740, Vilibaldo encontrou seu tio, São Bonifácio, qual pediu ao Papa, agora Gregório III, que dispensasse o sobrinho do Monte Cassino para acompanhá-lo na missão de evangelizar a Germânia, a Alemanha. Só então Vilibaldo recebeu as ordens sacerdotais. Os monges não precisam necessariamente ser presbíteros, nos lembremos disso. Mais tarde, São Bonifácio o sagrou bispo, onde Vilibaldo construiu uma catedral e um mosteiro da ordem beneditina. Por orientação do tio, também passou a controlar os outros mosteiros, garantindo a sua correta espiritualidade. Em seguida, se dedicou a visitar a imensa área da sua diocese, aos poucos evangelizando o povo como missionário itinerante, obtendo inúmeras conversões. São Vilibaldo morreu no dia 7 de julho de 787, no mosteiro que fundou, já com fama de santidade. Oremos. Deus de amor imutável e eterno, concedei-nos pelo exemplo e intercessão de São Vilibaldo a disponibilidade de permanecermos imperturbáveis ao vosso serviço, onde quer que nos chameis, restaurando o que for necessário à vida da alma, de modo a podermos participar da família dos vossos santos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã.